18ª sessão ordinária de 2014 teve 4 moções aprovadas e um projeto de lei apresentado. A audiência pública discute o Estatuto do Idoso. Nível do Cantareira alcança estado crítico mais uma vez. Basquete de Osasco vence Bragança Paulista. E Júpiter e suas luas podem ser vistas da Terra. É daqui a pouco no Câmara Notícias. Olá! A 18ª sessão ordinária, que aconteceu na última quinta-feira, dia 10 de abril, teve 4 moções aprovadas e um projeto de lei apresentado. Confira. Na 18ª sessão ordinária, que aconteceu quinta-feira, dia 10 de abril, foram apresentadas e aprovadas 4 moções. A primeira aprovada foi de autoria do vereador Valdir Roque, de congratulações ao senhor Sérgio Gonçalves, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, pela realização do 9º Fórum de Regularização Fundiária. Em seguida, a moção de autoria do presidente da Casa, Antônio Toniolo, em apoio aos trabalhadores da Sabesp, que lutam pelo fim do salário regional. E não é justo que a Sabesp seja a única empresa do Estado que mantém uma política de salários diferenciados. A moção levou a uma discussão iniciada pelo vereador Rogério Lins sobre a falta de atenção e investimentos da Sabesp na cidade de Osasco. E uma cidade da envergadura do tamanho de Osasco ainda não tem um atendimento adequado por causa da Sabesp. A vereadora Andréa Capriotti também fez suas considerações sobre o assunto. Eu sei, a demanda é enorme na nossa cidade, volto a dizer, mas a Sabesp irá iniciar na semana que vem, na Agostinho Navarro, a rede de esgoto, que está ali há mais de 40 anos a céu aberto. Então, ou seja, já é um bom início. A moção foi aprovada. Outra apresentada para votação foi de autoria do vereador Dinei Simão, em congratulações à Associação Atlética Vila Isabel, pelos 66 anos de sua fundação. E a última moção apresentada para votação foi de autoria do vereador Valdir Roque, em pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Caldeira. A moção também foi aprovada. Iniciando os trabalhos do dia, a vereadora Karen Gaspar falou sobre a dengue na cidade e a importância da fiscalização dos terrenos baldios, descobrindo seus donos e tomando as medidas necessárias para que se eliminem os focos da doença. A prefeitura está procedendo com a parte dela. A gente, mais uma vez, volta aqui e pede para a população também abrir a porta das suas casas para que os agentes possam estar entrando e estar fiscalizando, estar olhando se existe ou não a larva, colocando veneno e mostrando para a população como que tem que proceder dali para frente. Na ordem do dia, o vereador Josias da Juco apresentou o projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Osasco o Dia do Idoso. Sem tempo para votação, a sessão foi encerrada. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, no plenário Tiradentes, na Câmara Municipal, e elas são abertas ao público. Além disso, você pode assistir pelos canais 9 ou 16 da operadora Multivia e pelo canal 7 da NET Digital. As sessões também são transmitidas ao vivo pelo site osasco.sp.leg.br. Na última quinta-feira, dia 10 de abril, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma audiência pública para tratar o tema Envelhecer com Dignidade e Respeito. A casa estava cheia e foi muito produtivo. Acompanhe. Com o plenário lotado, a audiência pública tratou sobre o assunto do envelhecimento baseado no Estatuto do Idoso, revendo valores, direitos e quebrando preconceitos contra a pessoa idosa. E quando o idoso é incluso como merecedor de tais direitos e garantias, há que se falar da importância dos direitos sociais, previstos que são no caput do artigo 6º da nossa Constituição Federal, os quais têm status de direito fundamental. Nas últimas décadas, a população idosa no Brasil atingiu um patamar histórico. De acordo com o IBGE, entre os anos 91 e 2010, a proporção de idosos no Brasil passou de 4,8% para 7,4% do total da população. E até 2060 deve quadruplicar, passando para 58 milhões.
Por outro lado, a proporção dos mais jovens recuou mais de 10 pontos percentuais. Temos que reconhecer a evolução do Estado nas últimas décadas, no sentido de uma maior conscientização em relação ao idoso, apesar de ainda estarmos muito longe da qualidade de vida e do amparo social almejado para este grupo. Ainda segundo Neves, o Estatuto do Idoso Brasileiro é um dos mais completos do mundo, mas não é exercido em sua totalidade. Caso fosse, o processo de envelhecimento seria mais digno a todo cidadão. Em Osasco, especificamente, há um número grande de idosos e 1.200 deles são atendidos pelo CAT, o Centro de Atenção ao Idoso. Eu acho que assim, chegou numa certa idade, ele tem o direito de opinar o que ele quer fazer, né? E as políticas públicas têm que oferecer todas as condições. Na ocasião, Melissa Teles, presidente do Instituto Proteger de Porto Alegre, ressaltou a importância da atenção ao idoso na sociedade e os diversos casos de abusos que são cometidos contra esse grupo de pessoas, como violência física, psicológica, sexual e financeira. O idoso está presente. E vou pular os índices, porque já foram muito bem trabalhados e debatidos aqui. Mas, sim, nós nos tornaremos o 6º país com mais idosos perto do século de 2050. E foi aberta aos participantes a oportunidade de interagir com questionamentos sobre o assunto. E o presidente da Mesa dos Trabalhos, o vereador Jair Assaf, lembrou o dever do Legislativo em agir com braço mais forte na luta pelos direitos do idoso. Agora, o que nós precisamos? Fazer com que os conselhos estiveram presentes, sair às ruas, cobrar da entidade, cobrar da associação, das entidades associativas, cobrar do prefeito municipal, aquilo que ainda nós necessitamos, que é o respeito ao idoso. Melissa, depois de uma audiência como essa, o que é esperado do Legislativo e dos participantes? Quando a gente realiza uma audiência, a gente espera realmente o que aconteceu aqui hoje, que as proposituras sejam feitas de forma muito séria. Hoje o vereador Jair ele fez isso, quando ele propôs, né, a modificação de trabalhar, estudar a modificação da legislação. A legislação realmente ela tem que trabalhar para atender a sociedade, ou senão ela é uma letra morta. Na verdade, nós temos muitas legislações, leis especiais, própria Constituição Federal, e elas não são aplicadas na sociedade, às vezes por falta de possibilidade mesmo, porque ela não cabe mais no caso concreto. Agora nós vamos a um rápido intervalo e na sequência, Basquete de Osasco vence Bragança Paulista e Júpiter e suas luas podem ser vistas daqui da Terra. Voltamos já! O Câmara Notícias está de volta e agora vamos falar sobre o nível do Cantareira. A Sabesp informou na última quinta-feira, através de nota, que São Paulo não precisará passar por um rodízio de água nos próximos meses. No entanto, se depender da chuva, logo o estado piora. O sistema Cantareira entra na segunda quinzena de abril com sua capacidade total na casa dos 12%. Dados da Sabesp mostram que há um ano esse volume era de 62%. A deficiência de chuva sobre o sistema começou há 5 meses. Desde novembro do ano passado, o Cantareira recebeu muito menos chuva do que deveria. Apenas no mês de março de 2014, a chuva veio acima da média histórica, mas não conseguiu resolver o problema do déficit prolongado. O quadro é gravíssimo e pode piorar nos próximos meses. A expectativa, sem chuva significativa para os próximos meses, é de que isso baixe cada vez mais. A velocidade varia entre 0,5% a 1% por semana. Se a gente está aí abaixo de 13%, logo mais aí, 2, 3 meses adiante, estaremos muito próximos a 0%. Então, quer dizer, a situação realmente é muito preocupante. Não há a menor chance, né, do período úmido que não ocorreu estar sendo deslocado para dentro do nosso outono ou inverno. Não há essa possibilidade. Existe uma previsão aí de um El Niño que o efeito dele será positivo somente lá para meados da próxima primavera e o verão. Então, quer dizer, a gente tem aí pela frente meses secos normais, onde o nível do sistema deve baixar muito rapidamente, até mais rápido do que a gente veio observando aí nas últimas semanas. Mais do que nunca é tempo de economizar água. Agora vamos falar sobre o céu. Tem novidades.
Marte, o planeta vermelho, e Júpiter, com as suas 4 luas, podem ser vistas aqui da Terra. Quem dá as dicas de como observar o céu nesses próximos dias é o Marcos Calil, astrônomo, e a equipe do Clima Tempo. Marcos, como que nós podemos ver a Lua aqui da Terra? Nesse final de semana a gente continua aí com Júpiter, né, que está aí magnífico, né, próximo do horizonte oeste, por volta das 8 horas, né, já é possível observar, até um pouquinho antes, 19 horas, é possível observar já Júpiter aí próximo do horizonte noroeste, oeste, né, as Três Marias é um ótimo referencial, né, e então é bom observar ainda Júpiter aí, é legal observar, quem tem uma luneta simples consegue ver Júpiter e as suas luas também, as 4 luas galileanas, né? Io, Europa, Calista e Ganimedes, dá para ver aí com o telescópio. Então, uma boa pedida aí é Júpiter, né? Por volta das 19 horas, 20 horas, olhando para o lado do horizonte noroeste e oeste. Mas, Marcos, só uma pergunta. Precisa de um telescópio muito potente para ver Júpiter e as luas daqui da Terra? Não, qualquer telescópiozinho desse simples que a gente compra aí em shopping, enfim, né? Você consegue ver as 4 luas galileanas, é bem interessante. Inclusive, como quem tem uma câmera fotográfica aí forte, com aquelas lentes poderosas, até consegue com tempo de exposição adequado tirar as fotos da lua de Júpiter. Além de Júpiter também a gente está com além de Júpiter a gente está com Marte, então por volta das 20 horas também já é possível ver Marte, né? Marte dá para ver durante todo esse mês que vem é possível observá-lo, né? E aí eu fiz uma imagem bem curiosa aí, porque eu coloquei aí no dia 12 de abril, né, o sábado, né, coloquei a Lua, a posição da Lua onde vai estar, e no dia 13 de abril onde a Lua vai estar. Então, eu coloquei aí 2 posições da Lua para perceber o quanto a Lua vai se aproximando de Marte. E no dia 14 do 4, que é uma segunda-feira, a Lua já vai estar próxima de Marte. Obrigado, Marcos. Agora vamos falar de livros. Começou na última quinta-feira a Primavera dos Livros 2014, que reúne livros, cinema, teatro e muita cultura no centro de São Paulo. Confira. A Primavera dos Livros chega à sua 10ª edição em 2014 e recebe o público até o dia 13 de abril, às 9 horas da noite, na Praça Dom José Gaspar. Todas as atividades são gratuitas. Um dos destaques da programação é a ampla participação de poetas da cidade, sobretudo os da periferia, que realizarão saraus no evento. E após o intervalo, o basquete de Osasco vence Bragança Paulista e o time de vôlei feminino Molico se prepara para a Superliga. É daqui a pouquinho. Essa semana, o time de basquete masculino de Osasco recebeu a equipe de Bragança Paulista no estádio Geodésico e venceu 73-61, se recuperando no Campeonato Paulista da Divisão Especial. Após a derrota para o Rio Claro na primeira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial, o time masculino de basquete de Osasco voltou às quadras para encarar a equipe de Bragança Paulista no ginásio do Geodésico. Mesmo alternando bons e maus momentos, o time de Osasco se impôs dentro de casa e conseguiu a recuperação. Nosso time é um time que está em transição ainda. É um time que precisa aprender poucos detalhes, é um time que é muito forte, mas a gente está meio maturo. Mas criando maturidade ao decorrer do campeonato, vai ser um time que não vai ter mais esses altos e baixos, vai ser um time que vai ser constante o jogo inteiro. Após a vitória por 73-61, o time encara o próximo desafio no dia 16, fora de casa, contra o Santo André. A gente tem que trabalhar no dia a dia aqui, fazer mais trabalho coletivo, para a gente conseguir manter uma constância. A gente está ainda oscilando demais, mas com muito trabalho a gente vai conseguir fazer um time mais homogêneo.
Molico Osasco fará o primeiro dos 3 jogos contra o SESI na Superliga. Confira os preparativos do time. São 28 vitórias seguidas na competição. Apesar dessa invencibilidade na Superliga, ela não se repete na temporada. O time perdeu para o SESI no Sul-Americano. O SESI, que é o adversário de amanhã, na semifinal da Superliga, aqui no Ginásio Liberati, às 9h30 da noite. Molico Osasco e SESI se enfrentaram 6 vezes nessa temporada. 4 vitórias do time de Osasco e 2 do time de São Paulo. A líbero, Camila Bright, falou que o time tem que fazer de diferente para vencer o adversário nessa semifinal. A gente vai ter que conseguir parar a Fabiana e a Ivna, que estão vindo muito bem, a Dani Lins também está vindo muito bem. Acho que, em geral, o time delas deu uma acertada boa agora na fase final. O time delas está muito bem, já ganhou da gente, então a gente sabe que a gente está estudando muito o time delas agora durante essa semana. A gente sabe agora todas as jogadas, tem que estudar bastante e, principalmente, a gente tem que sacar bem para quebrar o passe delas e evitar as jogadas e evitar bolas rápidas. E o técnico Luiz Omar de Moura falou sobre como manter sua equipe motivada. Acho que é o DNA do atleta, do técnico. O nosso DNA do esportista é vencer, é brigar por títulos, então a motivação ela é constante. O que nós fizemos até agora tem que ficar para trás, né? Um novo campeonato, né? Uma nova fase do campeonato, entrar muito forte para tentar conquistar essa vaga tão sonhada, mais uma final de Superliga. Câmara Notícias fica por aqui. Eu sou Renato Bueno e vejo você na próxima edição. Um bom final de semana para você. Tchau.